Histórias e curiosidades do mundo do vinho é uma série aqui do canal e vira e mexe aí eu gravo alguns vídeos para essa série que é bem bacana, que eu gosto bastante, e hoje nós vamos falar um pouco sobre Robert Parker. Eu acho que ele é um dos homens mais amados e odiados do mundo do vinho e é com toda certeza o personagem de maior importância e de maior relevância para o cenário de vinhos no mundo inteiro, né? O que o cara fala ou escreve, ou uma nota de vinho que ele dá, muda completamente o mercado de vinhos no mundo inteiro e pode mudar a história de uma vinícola, como já mudou a história de várias vinícolas, tanto para o bem, como também algumas vinícolas que perderam aí alguns milhões porque teve seu vinho com uma nota baixa pelo Robert Parker. Provavelmente você já deve ter ouvido falar dele em algum momento, já que as notas dele são sempre muito comentadas. Se você ainda não ouviu falar sobre ele, continue aqui no vídeo, ou se você já conhece, já ouviu falar, continue aqui no vídeo também, para que você conheça um pouco mais sobre a história desse cara tão polêmico, né? E vamos entender um pouquinho dessa polêmica. Bom, Robert Parker é um advogado, eu acredito que ele ainda seja um advogado hoje, mas enfim, a natureza profissional dele é o direito, né? Então ele é um advogado que sempre foi apaixonado por vinhos. Numa das viagens dele para a França para visitar a então namorada que estava estudando na Alsácia, ele descobre que tinha uma facilidade muito grande para degustar vinhos e descobre que tinha uma facilidade muito grande de memorizar as principais características dos vinhos, mesmo de vinhos que ele já havia bebido há muito tempo. Quando ele retorna para os Estados Unidos, depois de um tempo, ele começa a escrever sobre vinhos, matérias, publicações de maneira geral. Em algum momento ele resolve se dedicar totalmente à sua paixão, que era vinhos, e começa então a comercializar a sua revista chamada Wine Advocate. A sua primeira edição saiu em 1978 e entre as publicações e matérias sobre o universo do vinho que ele postava, também tinha lá as suas impressões, né, sobre os vinhos que ele havia degustado, e essas impressões tinham lá uma pontuação que foi dada por ele, né, esse sistema de pontuação que ele criou para poder medir a qualidade dos vinhos que ele bebia. Então essa pontuação ela é parte de 50 reais, de 50 pontos, 50 reais, olha, parte de 50 pontos e vai até 100 pontos para os vinhos que são dentro da visão dele os melhores vinhos, né? Então esse é a pontuação que ele dá, 50 é o mínimo, 100 é o máximo. Logo no início, quando ele lança essa revista lá em 1978, enfim, como tudo no começo, é difícil, para ele não foi diferente, mas os leitores começaram a se identificar com as notas que ele estava dando para os vinhos e começaram a utilizar essas notas como referência e como ajuda no momento da compra. Então, na hora de comprar o vinho, eles olharam assim, esse vinho teve uma nota boa pelo Robert Parker, vou comprar. E a partir daí, isso começa a crescer, mais e mais pessoas começam a utilizar as notas dele como sendo uma referência para compra. Essas notas se tornam aí uma grande influência para o mercado, porque aqueles vinhos que ele bebia e que ele pontuava com uma pontuação mais alta, tinham aí um aumento considerável nas vendas, no ponto de venda. Então, cada vez mais ele foi se tornando mais e mais famoso. Hoje em dia são mais de 50 mil ou milhões, acredito que 50 milhões de assinantes no mundo inteiro. Então, ele teve, enfim, uma trajetória incrível e as suas notas ajudou muitas vinícolas
que não tinham aí muito brilho ou que não eram tão reconhecidas, né? Então, a partir das notas do Robert Parker, essas vinícolas começaram a ter aí uma atenção maior do consumidor. E algumas vinícolas famosas, enfim, perderam milhões porque receberam uma nota mais baixa do Robert Parker em determinadas safras. Então a coisa começou a ter um peso internacional. Muita gente chega até a falar que Robert Parker, uma nota do Robert Parker tem um impacto maior no mundo do que uma palavra de um presidente, né? Isso porque uma nota do Robert Parker de fato mexe muito com o mercado de vinhos, mexe muito com a história de uma vinícola e sem dúvidas nenhuma ele é a maior referência entre jornalistas e críticos do mundo, né? Então isso é indiscutível. O que acontece? Muita gente fala, o Robert Parker é uma fraude. Isso eu já ouvi diversas vezes, né? Das pessoas falando para mim, não, hoje eu não ligo mais para as notas do Robert Parker. Bebi um vinho dele com 95 pontos pelo Robert Parker e não gostei do vinho. O que acontece, tá? A grande maioria das pessoas acabam não entendendo muito bem as notas do Robert Parker e compram os vinhos, querem sempre comprar os vinhos com as notas mais altas e já beber logo. E quando bebe os vinhos, quando consome esses vinhos, acabam se frustrando achando que o Robert Parker é uma fraude. Então, assim, ninguém chega no nível que o Robert Parker chegou em termos de importância, sendo uma fraude ou não sendo uma pessoa extremamente correta, honesta e capaz de produzir um excelente trabalho, né? Então ninguém chega lá à toa. Então ele está lá porque ele de fato é um cara diferenciado e a forma que ele desenvolveu para medir a qualidade do vinho através de pontos funcionou muito bem e é replicada por vários jornalistas e críticos no mundo inteiro. O que acontece com essa galera que bebe os vinhos e não gosta tanto e acha que o Robert Parker é uma fraude? Toda vez que nós temos isso, até com outros jornalistas, tá? Então isso funciona tanto para o Parker, para as notas dele, que ele é a grande referência, mas com outros jornalistas também acontece a mesma coisa. E eu acho legal da gente falar sobre isso. Um vinho que recebe 95, 98 pontos pelo Robert Parker, 100 pontos pelo Robert Parker, são vinhos que possuem uma complexidade aromática muito alta, possuem um nível de qualidade muito alto e são vinhos que possuem uma potência de guarda muito alta. Então, se você pega um vinho como este, sei lá, ele analisou os vinhos da safra 2019 de uma região tal, ou de um produtor tal, e ele fala que aquele vinho tem 95 pontos. Quando esse vinho sai para o mercado, provavelmente ou possivelmente que este vinho não esteja totalmente pronto para o consumo. Como o Robert Parker tem uma experiência, um know-how muito grande de análise, ele já consegue prever aí que aquele vinho é um vinho de um nível de qualidade muito alto. Então esses vinhos eles possuem uma potência de guarda muito grande, eles precisam de um tempo de envelhecimento para que ele possa alcançar o seu ápice. O consumidor comum olha para essa pontuação, compra o vinho tem muita complexidade, muita potência, muitas vezes essa complexidade ela acaba não sendo tão fácil de ser percebida porque o vinho ainda está um pouco fechado, ou de repente é um vinho com muita complexidade e o consumidor que adquiriu essa garrafa não tem uma experiência, uma vivência tão grande com vinhos, aí ele acaba se frustrando e falando que as notas do Robert Parker são uma fraude e tudo mais. E isso acontece bastante. Qual é a minha sugestão, tá? Se você gosta de pontuações e de notas de críticos famosos ou até mesmo de notas de concursos, vou te dar uma sugestão. Se você, no momento da compra, se a compra for para vinhos que você vai consumir
dentro de um período de tempo curto, período de tempo curto eu estou falando menos de um ano, tá? Prefira vinhos que receberam notas mais baixas, tipo 80, 85, 89 pontos, porque estes vinhos, eles são vinhos que receberam essa nota um pouco mais baixa, porque ele não tem uma complexidade tão alta, são vinhos de uma excelente qualidade, porque um vinho para receber 80, 85 pontos são vinhos de uma qualidade alta, e que são vinhos que não possuem uma complexidade tão alta, são vinhos que já possivelmente já estarão mais prontos para o consumo, e você vai aproveitar muito mais esses vinhos. Agora, se você vai comprar um vinho para guardar, ou de repente para presentear, e até legal se você for presentear, avisar para o presenteado, olha, é um vinho que merece um período a mais de guarda, de envelhecimento, aí prefira os vinhos com pontuações superiores aí a 90, 95 pontos. Claro, esses vinhos sempre serão mais caros e não serão mais caros à toa. São vinhos com maior complexidade de aromas, são vinhos com muito mais estrutura, com muito mais potência. E enfim, eu acho que é isso. Acho que deu para dar uma boa explicação, falar bastante sobre Robert Parker. Tem muito mais coisa para a gente poder falar, mas aí meu vídeo ia ficar muito longo e não é o meu objetivo. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você ainda não conhecia o Robert Parker, visite lá o site dele, vale muito a pena de conhecer. Se você já conhecia e ficava na dúvida aí, pô, Robert Parker, será que é uma fraude? Será que não é? Enfim, espero ter te ajudado aí neste aspecto. A gente se vê no próximo vídeo. Não deixe de curtir e de seguir as nossas mídias sociais, nossas redes sociais. A gente está no Facebook, também no Instagram. Não deixe de curtir esse vídeo. Eu gosto muito quando eu vejo lá que a galera curtiu. Para mim é um bom termômetro, né? Então a curtida de vocês é igual às notas do Robert Parker. Eu fico felizão quando vocês curtem aí o meu vídeo, que aí eu sei que vocês estão gostando e me estimula aí a trazer mais conteúdos toda vez para vocês aí. É isso, a gente se vê. Saúde!